Escutem a minha instrução, ó meu povo, inclinem os ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir a minha boca em parábolas, falarei enigmas desde tempos antigos. Aquilo que ouvimos e conhecemos, e que nossos pais nos contaram. Não o esconderemos dos seus filhos, contaremos à próxima geração os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que realizou. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e colocou uma lei em Israel, que ordenou aos nossos pais ensinarem aos seus filhos. Para que a geração vindoura os conhecesse, os filhos que nascessem, e eles, por sua vez, os contassem aos seus filhos. Assim, colocariam sua confiança em Deus e não esqueceriam as obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de corações inconstantes, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora equipados com arcos, recuaram no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fez ver. Maravilhas que ele realizou diante de seus pais na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar e os fez atravessá-lo, fez as águas pararem como um monte. De dia os guiou com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Abriu rochas no deserto e deu-lhes de beber como se fossem grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez as águas correrem como rios. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele, a provocar o Altíssimo no deserto. Eles o puseram à prova em seus corações, exigindo alimento para satisfazer os seus desejos. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, águas jorraram e ribeiros transbordaram. Será que ele também pode nos dar pão? Será que ele pode preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e ficou indignado, acendeu um fogo contra Jacó e o furor subiu contra Israel. Isso aconteceu porque não creram em Deus e não confiaram em sua salvação. Mesmo assim, ele enviou as altas nuvens e abriu as portas dos céus. E fez chover maná para que pudessem comer e deu-lhes trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes enviou alimento em abundância. Fez soprar o vento oriental nos céus e trouxe o vento sul com sua força. Choveu carne sobre eles como poeira e aves com asas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Então comeram e ficaram satisfeitos, pois ele atendeu aos seus desejos. No entanto, não conseguiram controlar seu apetite. A comida ainda estava em suas bocas. Quando a ira de Deus caiu sobre eles e matou os mais fortes entre eles, ferindo os escolhidos de Israel. Apesar de tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, seus dias foram consumidos em vaidade e seus anos em aflição. Quando ele os matava, eles o buscavam, voltavam e buscavam a Deus de madrugada. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. No entanto, o adulavam com a boca e mentiam com a língua. Porque seus corações não eram sinceros para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. No entanto, ele, sendo misericordioso, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Muitas vezes desviou seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque ele se lembrou de que eram carne, um sopro que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, limitando o Santo de Israel. Não se lembraram de sua mão, nem do dia em que ele os livrou do adversário. Como operou seus sinais no Egito e suas maravilhas na região de Zoan.
Transformou seus rios em sangue e suas correntes para que não pudessem beber. Enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os destruíram. Também concedeu ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruíram suas vinhas com granizo e seus sicomoros com pedrisco. Também entregou seu gado ao granizo e seus rebanhos aos raios. Desencadeou sobre eles o ardor de sua ira, furor, indignação e angústia, enviando anjos maus contra eles. Abriu caminho para sua ira, não poupou suas almas da morte, mas entregou suas vidas à peste. E feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias de sua força nas tendas de Cão. No entanto, fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Eles foram conduzidos com segurança, sem temer, mas o mar cobriu seus inimigos. Ele os levou até o limite de seu santuário, até esta montanha que sua mão direita conquistou. Expulsou as nações de diante deles e distribuiu uma herança para eles por sorteio, fez com que as tribos de Israel habitassem em suas tendas. No entanto, eles o tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. Mas se rebelaram e se comportaram de forma infiel como seus pais, tornaram-se como um arco enganador. Pois os provocaram a ira com seus altares idólatras e acenderam seu zelo com suas imagens esculpidas. Deus ouviu isso e ficou indignado, ele abominou Israel em grande medida. Por isso, abandonou o tabernáculo em Siló, a tenda que havia estabelecido entre os homens. Entregou seu povo ao cativeiro, e sua glória nas mãos do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e suas moças não tiveram canções de casamento. Seus sacerdotes foram mortos à espada, e suas viúvas não fizeram lamento. Então o Senhor despertou como quem acabou de dormir, como um guerreiro que se alegra com o vinho. Ele feriu seus adversários por trás e os colocou em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Ele construiu seu santuário como palácios altos, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos currais de ovelhas. Do cuidado das ovelhas que estavam prenhas ele o trouxe, para pastorear Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim, ele os pastoreou com integridade de coração e os guiou com habilidade em suas mãos.